Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Maria Guise, professora de costura criativa, e hoje você vai aprender a fazer as sacolas de tecido, também conhecido como eco bag, no estilo carteira. Essas bolsinhas são legais porque elas ficam bem pequenas, você pode guardar dentro da sua bolsa e levar com você para onde você for. E usar como, por exemplo, ir no mercado, levar brinquedo das crianças, usar para ir na praia, piscina, enfim. De várias formas você pode estar usando. Ajuda o meio ambiente, pois evita o uso da sacola. E se você gostou, já vamos lá para a aula, então. Os materiais que você vai precisar para fazer a eco bag são: aqui eu estou usando a sarja, mas você também pode usar o tecido de algodão cru, tá? São duas opções, até mesmo para variar o preço. O que eu indico aqui é que você use tecidos mais estruturados, mais firminhos. O tricoline, muitas vezes, é muito molinho, então talvez não fique tão legal a sua sacola eco bag. Então, nesse caso, eu vou fazer com vocês com a sarja. Aqui, para a bolsa, eu tô usando uma medida de 45 centímetros por 100, tá? Dobrei ao meio. Deixa eu mostrar aqui pra você. Daí, nós vamos estar costurando ela nas laterais. Pra fazer o bolso, você vai usar duas tiras. Na verdade, aqui eu acabei cortando uma compridona, mas né, no caso aqui, você vai precisar do tecido, pode ser o tricoline. Aqui, essa medida tem 17 centímetros por 32. Você vai cortar duas tiras, tá vendo? E para fazer a alça, aqui eu tô com uma tira comprida, que ela mede 10 centímetros aqui. E eu cortei com 1 metro, porque na verdade vão ser duas alças de 50 centímetros. Então, eu vou costurar as laterais e depois eu venho e corto. Se não quiser fazer a alça com o tecido da bolsa, uma sugestão que eu dou para você é esse cordão de algodão cru. Esse aqui, ele é alça, né? Cordão para alça mesmo, de algodão cru. Ele tem 25 milímetros. No caso aqui, você cortaria duas tiras de 50 centímetros, ok? Vamos para a montagem e eu vou começar pela alça. Você vai pegar essa tira e vai fazer o quê? Aqui eu já fiz para adiantar, mas você vai no ferro, vai dobrar ao meio, depois você vai vincar as duas laterais e fechar. E vamos passar uma costura na máquina para fechar e depois uma para acabamento. Se você for usar a alça de algodão cru, essa etapa você pula, tá? Nós vamos pro bolso. Pro bolso, você vai pegar essa tira, então vai colocar estampa com estampa, uma frente da outra. E nós vamos fazer uma marcação aqui. Eu tenho uma régua, essas réguas de patchwork, que me ajudam muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer um retângulo de 15 centímetros por 30. E a minha régua patchwork, ela já tem essa medida. Então, isso facilita para mim, porque eu só vou colocar ela aqui, deixa eu virar aqui para você ver bem certinho, ó. E vou fazer a marcação da onde eu vou costurar. Se você não tiver uma reguinha dessa, você vai fazer o quê? Marca 1 centímetro para cá, faz um risco, 1 centímetro e vai fazer essa moldura, tá? Aqui eu vou usar uma dessas canetas, que são canetas próprias para tecido, porque ela apaga com o calor. Evite usar bique, porque pode ser que isso manche o seu trabalho depois, na hora da lavagem, não saia adequadamente. Existem vários tipos de canetas próprias para marcar tecido. Marcação feita. Agora, eu vou fazer uma segunda marcação, que é em uma lateral só, tá? Então, em uma das partes, a gente vai arredondar para ficar com este estilo aqui, que é o estilo da abinha. Essas réguas que ela tem vários tamanhos, tá vendo? De circunferência. Mas, você pode usar o que você tiver, uma tampa de maionese, tampa de tupperware, o que você quiser. E aqui, a circunferência, você pode fazer a seu gosto, ó. Com um raio de 5, raio de 4, um raio de 8. Eu prefiro, acho que fazer o de 4. Mas aqui é seu critério, tá? Não precisa ter uma medida exata. Aquela que você achar mais bonitinha, você usa no seu trabalho. Marcações feitas. Agora, nós vamos na máquina e vamos fazer uma costura toda em volta.
Mas você pega aqui um cantinho, marca aqui, ó, uns 3 dedos seu, mais ou menos, e marca. E nessa parte de baixo aqui, ó, sempre na parte de baixo, tá? A máquina vai fazer uma costura, inicia com o retrocesso, né? E vai fazer toda a volta. Quando chega aqui, finaliza com o retrocesso, vai deixar essa abertura para desvirar. Fiz a alça, então agora o que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui ela, tá vendo? Deixa eu tirar esse excesso de linha aqui primeiro. Vou juntar aqui, ó, bem bordinha com a bordinha, vou esticar bem ela e aqui no meio eu vou passar a tesoura. Então, aqui eu já tenho a alça para fazer as bolsas. Agora aqui, então, nós vamos cortar, tá vendo? Fui na máquina, fiz a costura curva bem certinho em cima aqui da marcação. Deixei aqui aberto, que é onde eu vou desvirar. Agora, eu vou refilar para tirar esse excesso. Principalmente aqui, ó, eu vou fazer um corte. Ou você usa a tesoura de picote, ou se quiser a tua tesoura comum mesmo, você só vai fazer um cortinho bem próximo aqui da linha, tá? Vou mostrar dos dois jeitos. Você vai pegar aqui tua tesoura e vai cortar próximo da onde costurou, tá? Não deixa muito tecido. Só isso aqui já é suficiente pra você conseguir desvirar. Tá vendo aqui, ó? Ficou, acho que meio centímetro mais ou menos. Ou se você tiver a tesoura de picote sua, você vai vir e vai refilar aqui, igual a gente fez, só que com ela, você vai conseguir um acabamento bem bonito também. Olha só. Corta assim, próximo. Aqui, se você quiser, você até pode vir dando pequenos piques, só cuidado pegar a linha, porque se você cortar a linha, você estraga com o seu trabalho, daí você perde o tecido. E eu vou refilar agora tudo aqui à volta para poder desvirar. Bolso passado, olha só, bem certinho, aqui que ficou a abertura. Então, depois nós vamos, quando tiver aplicando o bolso na sacola, é que nós vamos fechar aqui, tá bom? Então, a alça e o bolso pronto. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou reservar o bolso aqui um pouquinho e vou lidar um pouquinho com a bolsa. Então, a bolsa, ela vai ter 2 aberturas nas laterais e a parte de cima, nós precisamos fazer a barra aqui para colocar a alça. Então, eu vou começar fazendo a barra. A primeira coisa pra gente fazer essa parte de cima aqui, onde vai prender a alça, é você pegar aqui e fazer uma dobrinha de 1 centímetro. Se você já sabe bem, você pode ir direto no ferro, só dobrar passando o ferro, tá? Depois que você dobrou, você vai fazer mais uma dobrinha e vai marcar 3 centímetros. Ainda sente um pouco de segurança, você pega uma régua tua e vai fazer uma marcação. Eu vou alinhar aqui, então, essa parte aqui da minha bolsa, bem aqui na linha da minha mesa, tá vendo? Tá vendo que ela tá bem alinhadinha aqui na linha da mesa. E vou vir com a minha régua. A minha régua, ela já tá bem usada, já tá bem sem linhas. Mas aí, como eu alinho aqui na mesa, eu consigo, então, posicionar 1 centímetro e fazer um risco. Se sua régua estiver boazinha, você vai conseguir enxergar bem a linha, você pode ir direto nela. Vou marcar. Antes de eu continuar aqui com a aula, deixa eu contar para vocês que todos esses materiais que você tá vendo aqui tem disponível lá no meu site. E você que tá assistindo o vídeo tem cupom de desconto. Leia aqui na descrição que o cupom tá marcado para você, tá bom? Ele tava um pouquinho torto aqui, mas é bom que isso agora eu já conserto. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou dobrar, eu vou vincar, vai no ferro, tá? Tô aqui pra gente agilizar aqui o vídeo. Mas você vai vincar essa marcaçãozinha aqui agora lá no ferro. E quando você passar o ferro, essa linha vai apagar, tá? Então, toma cuidado. Se você passar antes de vincar aqui, a linha apaga, porque lembrando que essa caneta, ela apaga com calor. Agora que eu fiz essa primeira marcação, eu vou fazer a segunda marcação, que é de 3 centímetros. Pegue uma fita métrica que você tenha, posicione aqui, ó, bem na dobrinha o 0, e quando chegar aqui no 3, você vai descendo até o tecido chegar no 3 centímetros, tá vendo? E vai passar o ferro aqui, vincando esse tecido.
Vou repetir esse procedimento do outro lado e já volto para te mostrar. Coloquei aqui os alfinetinhos e o que é importante, depois que você colocar o alfinete, coloque um bem pertinho do outro assim antes de costurar e veja se, ó, esta bordinha aqui, então, das nossas dobrinhas e aqui em cima tá bem alinhado e tá a mesma medida. Porque a hora que a gente vai costurar, que a gente fecha, se não tiver da mesma medida, ele vai ficar torto mais ou menos assim, ó. Aí, um pra baixo, um pra cima, daí não fica bem acabado, né? Então, dos dois lados você coloque, veja se ele tá bem alinhado, em cima e embaixo. Aí, o que que a gente vai fazer agora? O meu eu vi que tá alinhado. Deixa eu pôr mais um alfinete aqui que eu achei que tá meio solto. Nós vamos prender a alça. Qual a medida pra gente prender a alça? Você vai dobrar, então, o tecido no meio, ponta com ponta, puxa, dá uma vincada aqui com a sua unha mesmo, tá? Não precisa passar no ferro, porque é uma vincada só pra gente marcar a alça e depois o bolso, tá? Então, você só vai alinhar aqui as laterais e essa parte de cima, é claro. Estando bem alinhadinho aqui, você passa a mão, principalmente aqui em cima, onde vai ficar o bolso, ou você também pode pegar uma caneta dessas que apaga depois com o calor e fazer uma marquinha aqui. E aqui também por causa do bolso. Daí, você dá uma vincadinha com a unha mesmo assim, porque é onde nós vamos depois prender o bolso aqui. Então, eu marquei. Você vai fazer essa marcaçãozinha aqui, ó, da pontinha, dos dois lados. Por quê? Nós vamos medir 8 centímetros de cada lado. Então, você pega a sua fita métrica, ó, aqui do zero no meio pra cá, 8 centímetros. Aqui do zero pra cá, 8 centímetros. Fiz essa marcação. O que que nós vamos fazer? A gente vai lá na máquina e vai passar uma costura reta aqui embaixo, mas nessa marcação aqui da ponta, você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua alça e vai colocar ela aqui, ó. Eu pego, encosto a alça até chegar aqui, tá? Porque assim eu tenho certeza que as duas alças vão ficar do mesmo tamanho. Então, ó, da marcação, eu ponho a alça pra fora. Prende, tá? Cadê meu? Aqui, ó. Prende pra alça não sair do lugar a hora que você for costurar. Você vai virar aqui a alça. Cuidado pra não pôr a alça assim, ó, torta, que depois a pessoa vai pegar, tá torta. Então, o que que você faz? Pega, deixa ela bem retinha e vira aqui, ó, no mesmo sentido. E vai também colocar aqui da marcação pra fora e sente que a alça encoste aqui em cima. Vou pegar um alfinete e vou prender. Vou fazer, então, essa marcação, 8 centímetros, dos dois lados, tá? E vou passar uma costura aqui embaixo, costurinha feita. Quando ficar a linha, né, a gente tira essas linhas aqui. Enfim, vamos cortar aqui agora. Depois você passa um ferro só pra apagar essas marcações que a gente fez, tá? Ó, eu passei a primeira costura aqui, fechando, então, a alça. O que que agora nós vamos fazer? Passar uma costura aqui em cima pra fazer o acabamento. Mas a costura aqui em cima, você vai pegar e jogar essa alça pra cima, assim. Arruma aqui ela bem certinho aqui embaixo no tecido, prende. E aí, nós vamos fazer a mesma do outro lado, tá? Então, deixa eu te mostrar, ó. Aqui eu também já passei a costurinha. Vou jogar a alcinha pra cima, deixo ela bem alinhada pra ela ficar bem retinha, tá? E agora também nós vamos passar uma costura aqui em cima de meio pé de máquina pra fazer o acabamento e prender a alça pra cima. Olha só como que fica pelo lado da frente e o lado de trás. Então, é pelo lado aqui de dentro da bolsa que você passou as duas costuras, tá? Eu passei a costura por esse lado aqui. Então, ela vai ficar assim e o lado de fora vai ficar assim. Agora, a gente vai precisar, antes de fechar a bolsa, nós vamos pôr o bolsinho, tá? O bolsinho vai ser nessa direção. Então, antes de prender o bolso aqui na nossa bolsa, na nossa sacola, eu preciso fazer essa marcação. Para essa marcaçãozinha, você vai pegar a tua régua e vai medir 20 centímetros daqui dessa parte reta pra cima.
Peraí que eu acho que tá. Faz um risco. Ignora esse risco de baixo, que eu achei que ficou um pouco mais pra baixo. Aí, agora aqui, o que que eu vou fazer? Antes de eu prender o bolso aqui na sacola, eu vou passar uma costura com meio pezinho de máquina, só aqui nessa parte de cima, tá? Então, eu vou começar dessa linha, venho toda aqui e termino aqui, só pra dar um acabamento. Se você não quiser também, não precisa, não é algo que precise, mas eu faço porque eu acho bonitinho o acabamento da costura. Fui na máquina, passei toda a costurinha aqui, ó, tá vendo? Iniciei bem nessa marcação. O que que a gente vai fazer? Você vai dobrar no meio e vinca aqui os meios pra gente, principalmente as pontinhas, que a gente vai alinhar na bolsa. Então, lembra a bolsa que a gente também vincou aqui o meio dela? Deixa eu mostrar pra você. Nós pegamos aqui e vincamos, né? Ela assim. Então, eu tenho uma marca do vinco que eu fiz dessa bolsa, né? Então, nesse vinco e com esse vinco do bolso, eu vou encaixar mais aqui na frente. Então, eu vou abrir a bolsa, consegue observar o vinco aqui? Eu vou medir 5 centímetros, mais ou menos. Aqui também é meio que a teu critério, tá? Se você quiser um pouco mais, um pouco menos. Então, eu vou pôr 5 centímetros. E eu venho, então, bem nessa marquinha aqui do meio do bolso, coloco aqui. Deixa eu puxar aqui pra você ver. E aqui nessa marquinha do meio, eu coloco aqui também. Então, eu tenho certeza que aqui e aqui estão no meio do tecido, da bolsa nossa, né? Então, agora eu vou prender, porque nós vamos passar uma costura em toda a volta. Então, para não correr o risco desse bolso sair do lugar, eu vou prender aqui pra gente passar uma costura. A aba a gente não vai costurar. Como que a gente vai passar essa costura? Então, você começa a costura por aqui, faz um retrocesso, vem descendo. Quando chegar aqui nessa caneta vermelha que eu fiz, você vai fazer uma costura reta. Não vai costurar aqui porque é a aba. Vai passar uma costura aqui, sobe e termina com retrocesso, tá? Pronto. Fiz toda a costurinha em volta. Depois eu vou passar o ferro para apagar essa linha, ok? Ó, aqui ficou soltinho. Agora, a gente vai fechar. Para fechar e não ficar aparecendo fiapo, acabamento, eu não tenho overlock, né? Então, eu vou fazer aquela costura francesa. Então, para isso, você vai alinhar bem essa parte de cima. A gente faz uma costura primeiro na parte de fora, não acha estranho. A gente vai fazer uma costura aqui nessa estampa, para depois bater uma costura para fora. Então, você vai alinhar, veja que está bem alinhado, puxa o tecido, prenda, que aqui é importante a gente alinhar bem para ficar um acabamento bonito. Alinhamento das duas laterais. Ó, vou alinhar aqui bem. Arruma o tecido, prende aqui. E nós vamos na máquina, faça uma costura aqui um pouco menor que o pé de máquina, para que esse tecido, na hora que a gente for desvirar e rebater a costura por dentro, não apareça. Então, nesse caso aqui, faça uma costura menor, tá? Ou então, você faz uma costura reta, normal, e depois você vem com a tesoura refilando. Então, a costurinha já feita, tá vendo? Eu fiz uma costura de meio pé de máquina nas duas laterais. Agora, a gente vai desvirar aqui e a gente vai bater outra costura para esconder, então, o acabamento aqui que nós fizemos. Assim, vai ficar oculto todo esse tecido. Aqui, você vai precisar abrir bem, tá? A costura. Ó, então, encoste aqui. A gente vai abrir bem, abre daquela forma, ó. Eu pego a costura aqui, vou fazendo vai dando uma chacoalhadinha, passa a unha. Depois, você passa o ferro, tá? Pra ter certeza que... E, ó, quando a gente encaixa bem certinho, ele alinha. Então, isso aqui é importante a gente medir bem certinho as laterais. Agora, você vai passar uma costura de máquina mesmo, pé de máquina, 1 centímetro.
toda aqui dos dois lados. Mas antes, eu vou fazer o quê? Aqui embaixo, eu vou fazer uma marcação para ficar um saquinho, tipo uma caixinha de leite que a gente fala, mas é um pouquinho diferente. Para quando eu pôr algo na sacola, ela ficar mais bem estruturada. Então, você pega aqui. Eu alinhei a bolsa aqui na marquinha da minha base e vou marcar aqui 5 centímetros, tá vendo? Na verdade, você vai precisar fazer uma marcaçãozinha nas duas pontinhas aqui para te guiar a dobra. Então, a gente vai fazer uma dobrinha aqui, bem simples. Agora, aqui nessa marquinha que eu fiz, ó, eu ponho a unha aqui e viro pra cima. Quando eu faço isso, ó, tá vendo? Eu já tenho aqui, ó, a marcação da minha base. Ficou a cada linha mais grossa 5 centímetros, então, ó, já ficou 5 centímetros. Eu vou só prender com o alfinete aqui, e antes da gente fazer... Agora, preso, nós vamos ali na máquina, e você vai fazer uma costura de um pé de máquina, como eu comentei antes, aqui em cima, nas duas laterais, tá? Aqui também vai fazer a mesma coisa. Uma costura de um pé de máquina nas duas laterais. Então, pronto, ó, passei a costurinha nas laterais, tá vendo que ele vai ficar assim? Mas a hora que a gente desvirar, ele vai ficar bem estruturadinho aqui dentro, ó. Então, agora a gente desvira, acerta aqui, ó, a costura. Ele vai ficar pra dentro, tá vendo? Que graça! Olha só. Empurra aqui, desvira, né? Pra acertar. Vira, ó, com o dedo aqui, você empurra aqui, ó, o fundinho da bolsa. Abre a costura. Então, aqui nós temos, ó, o fundinho. Aqui nós temos as laterais. Daí, se ficar linha do tecido, você tira, corta, tá? Eu vou refilar aqui essas linhas. Agora, nós já temos praticamente a bolsinha feita. O que que a gente vai precisar fazer? Eu vou passar o ferro aqui só pra vincar, estruturar bem, tirar as marcações e daí eu vou mostrar pra você a dobra. Pra gente terminar a bolsa agora, a gente vai precisar pôr os botãozinhos pro bolso, né? Pra fechar, pra ficar aparecendo aqui uma carteirinha. Então, você vai precisar ter um aparelhinho deste, ou então levar num local que possa fazer isso pra você, tá? Porque a gente vai precisar pôr esses botãozinhos de pressão. Para isso, o que que a gente vai fazer? Antes de você pôr, nós vamos fazer a dobra para então fazer as marcações. Como é que eu vou dobrar a bolsa? Você vai vir aqui e você vai empurrar bem o tecido da bolsa até alinhar com o bolsinho, tá? Aqui também do outro lado, a gente vai fazer esse alinhamento, tá vendo que o bolsinho ele fica para fora. Aí, você joga aqui a parte de baixo da sua bolsa até o finalzinho aqui da costura. E vem, então, com as alcinhas também pra dentro. Deixa eu juntar aqui. E dobra até o começo do bolsinho. Dobrei. Agora, eu vou dobrar a segunda. Ó, vou dobrar aqui pra você ver. Vou encostar essa dobrinha até essa dobrinha aqui. E vou fechar. Então, assim, eu vou ter o bolsinho, tá vendo? Então, agora eu vou fazer a marcação. Lembra que a gente fez uma dobra? Eu ainda tenho aqui essa dobrinha. Se você não tiver, você vai precisar dobrar novamente aqui, encostando pontinha com pontinha, pra marcar o meio, tá? Esse meio aqui é onde nós vamos estar colocando o primeiro parte do botãozinho. Então, ó, por isso que é importante. O que aconteceu? Eu já perdi tecido porque eu coloquei pra fora, eu coloquei ao contrário, essa parte de dentro pra fora. Então, por isso que eu prefiro que você faça as marcações, as dobrinhas, que é mais fácil pra não errar. Então, eu venho aqui com um furadorzinho de tecido mesmo. Agora que eu tenho essa marquinha, e vou marcar onde que eu vou pôr o primeiro botãozinho. Ó, eu vou furar o tecido, tá? Não tenha medo, porque é assim mesmo. Furei o tecido e já marco mais ou menos aqui com a própria pontinha aqui, ó, onde que vai ficar a parte de baixo do botãozinho. Então, eu vou pôr aqui, eu venho com a caneta aqui, ó, onde tá a pontinha, e faço uma marcaçãozinha aqui, ó.
Então, eu já sei que essa é outra parte em que eu vou furar para pôr o botão. Então, agora eu vou fechar a nossa bolsa. Encaixei. Tenho a bolsinha eco bag. Então, ó, vários modelinhos. Modelinho em sarja. Modelinho também em sarja com alcinha de algodão cru. Modelinho em tecido de algodão cru e alça também algodão cru. Um modelo, 3 estampas, 3 carteirinhas diferentes. Essa é a eco bag finalizada, ela ficou muito charmosa e ela fica bem pequenininha. Então ela é ótima para você guardar na sua bolsa e você levar onde você estiver indo e usar como for melhor. Então, se você gostou dessa aula, compartilhe esse vídeo com suas amigas, deixe o seu like que é muito importante para mim, se inscreve no meu canal porque toda semana eu vou trazer um conteúdo novo para você. Então, beijo, espero que você tenha gostado. Tchau!